Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor. Mais um dia aqui com vocês no canal Reino em Pauta, anunciando a poderosa palavra de Deus para todos os amados. Queridos, o sentimento da palavra nesses dias é falar um pouquinho, uma pequena série escatológica sobre a abertura dos selos. E o tema é: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Essa foi a pergunta que o anjo forte e poderoso fez, amados irmãos, e não havia ninguém que poderia abrir o selo. Houve choro, houve lágrimas, até que então foi revelado a pessoa para abrir. Quem é a pessoa? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele realmente deu essa abertura, ele deu esse toque, ele pôde realizar a obra, e esta obra está atuante até em nossos dias, aleluia. Eu e você fazemos parte desta obra. Nós estamos aqui, amados, realmente, não estamos aqui por acaso, você não veio para a terra por acaso, existe um propósito, e eu quero que você entenda isso no Espírito. Muito bem, Apocalipse 6, 7 e 8 diz sobre a abertura do quarto selo, que diz assim, ó: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este era chamado de Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Portanto, o quarto cavaleiro está identificado como a morte. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos essas coisas no livro de Apocalipse, muitas vezes nós começamos a ficar com medo se não tivermos a revelação, não é? Tem umas coisas muito loucas escritas em Apocalipse, mas todas as coisas são, amados irmãos, revelações. Eu preciso entender a revelação que está atrás dessas palavras. Preciso fazer isso no Espírito. Nós não conseguimos entender nada pela letra, pelo conhecimento humano. Nós precisamos, então, invocar o Senhor para entender no Espírito, ser revelado no Espírito a cada um de nós. Isto é muito importante. Então, queridos, o que nós precisamos entender neste momento? A abertura do quarto selo. Diz, então, que o cavalo, o cavaleiro do cavalo amarelo, então, que mostra a cor do cavalo. Cavalo amarelo, né? E nós podemos identificar, através da leitura, que esse cavaleiro do cavalo amarelo representa a morte, né? Mas como é que nós vamos entender a morte? Diz aqui que foi lhe dada autoridade para matar a terça parte. Podemos entender, amados irmãos, também a morte em dois aspectos. Primeiro é o aspecto externo, a morte do corpo. Quando o corpo ele chega ao final, ele morre. E a Bíblia diz que o pó da terra volta para o pó, o corpo volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus. Agora, eu vou entender com você, queridos, outro aspecto da morte. Esse outro aspecto é muito importante. Porque a ação do Evangelho nos leva a um morrer. Morrer o quê e por quê? Morrer do velho homem. Porque a partir que o novo chega, o velho já não tem mais valor. É quando você recebe algo novo, o velho perde o valor. O velho é velho. Então existe uma morte, né? Paulo disse, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus. Jesus não foi morto na cruz. A Bíblia diz que todos nós morremos com ele. Mas também, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que todos nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Então você que creu no Evangelho, que ganhou essa realidade, você ressuscitou com Cristo. Você saiu da morte. Mas é uma realidade, queridos, que a morte chegou até você. Porque tudo o que está em nós, que é do homem natural, precisa morrer. O que temos do homem natural? Por exemplo, vontade, mente e emoção, né? Esses três itens fazem parte do conteúdo da nossa vida da alma. Então, amados, a nossa mente, ela precisa aprender o caminho de ser cativa. Paulo, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, ele ensina a santificar
o espírito, a alma e o corpo. Quando a Bíblia fala santificar, nós entendemos que santificar é separar para. O original diz isso, separar para. Um P maiúsculo, então é separar para Deus. Então, o que eu preciso fazer? Preciso pegar a minha mente, santificar ela, separar ela para Deus. E quando eu separo ela para Deus, a minha mente natural já morreu. Agora eu tenho uma mente nova. A Bíblia diz que eu preciso ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é mente renovada, mente abençoada, né? Então essa morte, queridos, é uma realidade. Por exemplo, está também no contexto da nossa vida da alma, a nossa vontade. A nossa vontade. Agora, imagine você, diante da grandeza de Deus, quem é a nossa vontade? A nossa vontade consegue mudar o curso de Deus? Claro que não. A nossa vontade consegue mudar, por exemplo, hoje eu não quero que chova. E a minha vontade é que não chova. Deus vai obedecer? Não. Se tiver que chover, vai chover. Da mesma forma, a minha vontade, que se esse dia durasse 2 dias, estou tão feliz que eu queria que fosse 2 dias. Ou se essa noite durasse 2 noites, que eu estou tão feliz nessa noite, né? Você acha que isso vai mudar? Deus vai mudar a noite por causa do que você está falando? Claro que não. Amados, então é preciso morrer. É morrer a minha vontade. A minha vontade, ela precisa morrer. Assim como, amados irmãos, eu preciso santificar a minha mente, separar ela para o Senhor, deixar ela no Senhor. A minha vontade também. Preciso morrer para aquilo que eu quero muitas vezes, né? E esse tipo de morte, queridos, é muito difícil. É muito difícil, porque o homem dizer não para os outros é fácil, mas dizer não para si mesmo é a coisa mais difícil e complicada dessa terra. Já pensou você dizer não para você? Você questionar você e falar, não, eu vou dizer não para você, né? O não dói. Então a nossa vontade, queridos, não é fácil, né? Por isso que Paulo falou da guerra que ele tinha dentro dele. Porque a nossa vontade ela é muito forte. E aí tem também a nossa emoção. Quando a nossa emoção, ela governa, irmãos, quer governar o nosso ser, e nós passamos por uma emoção forte, uma luta forte, a gente fica para baixo, né? Então é preciso o quê, irmãos? Morrer. Morrer a minha vontade, a minha emoção, a minha mente, e é preciso que todos esses itens morrendo, né, eles estão inseridos em Deus. A partir do momento que morre a minha vontade, ela vai para Deus, ela é entregue para Deus, né? E então acabou. Agora é um novo tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho, ele tem sobre si um governo. O Evangelho tem o governo de Deus. Porque o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é o próprio Cristo. São palavras reveladas. É uma carta magna, uma carta ungida, santificada, poderosa, né? E quando esse Evangelho, então, atua, ele entra, ele ministra, o que acontece? Ele começa a fazer uma matança do homem velho. E o homem velho começa, então, irmãos, a ser transformado. Porque, imagine, quando uma pessoa morre, irmãos, acabou a história dela. Acabou a história física dela, né? Findou aqui na terra. Só que o espírito não. O espírito não morre, né? O Evangelho produz espírito e vida. O Evangelho produz restauração. O Evangelho, queridos, arrancou eu e você do estado de separação de Deus e nos colocou no estado de comunhão. Você imagine que coisa linda é esse entendimento? Você sair do estado de separação e entrar no estado de comunhão. Hoje, através do Evangelho, nós estamos vivendo o estado de comunhão. E a abertura do 4º selo é exatamente, irmãos, esta morte que tem que acontecer. Quando nós somos batizados nas águas, qual que é a simbologia do batismo? Morte e ressurreição. E é sepultamento. Então, quando a gente batiza uma pessoa, você está sepultando ela. E você só sepulta alguém que morreu. Então, o grande problema é ser batizado nas águas e não morrer, né? É que ainda o homem velho continue tomando conta, continue se levantando, continue governando, continue falando. Então, o cristão, irmãos, ele passa a viver uma vida cansativa, porque a vontade humana, amados, ela tem um tempo que cansa. Percebe quantas decisões nós tomamos na nossa vontade humana e depois nós nos arrependemos. Porque depois vem o amargo sofrimento e nós então começamos a arrepender do que nós passamos, né? E ficamos chorando e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, faz uma obra na minha vida, eu preciso de renovação, de restauração.
Então é algo muito forte isso, né? E eu quero que você entenda nesse momento o poder do Evangelho, a graça do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, que convida eu e você, irmãos, a ter realmente essa visão, né? A primeira visão do Evangelho, amados irmãos, que nós lemos aqui e nós falamos, eu quero recapitular com você para que fique bem claro, né, a questão do que o Evangelho faz, a obra que o Evangelho faz, né, e a abertura desses selos, amados irmãos, ele transforma, né, ele faz uma obra extraordinária na nossa vida, né, ele muda o nosso ser de forma completa, de forma tremenda, né? Então, quando o selo foi aberto, amados irmãos, né? O que aconteceu? As boas novas do Evangelho aconteceu. E a primeira coisa que ele causou, amados irmãos, foi algo dentro de mim e de você, né? Foi a guerra. Ele começou com a guerra dentro de você. Depois da guerra, ele trouxe o quê, irmãos? Né? Esta guerra aconteceu, após a guerra veio o quê? A fome. Lembra que eu falei da fome pelas coisas de Deus? E depois da fome, amados irmãos, aí vem a morte. Porque daí, com a fome, você comeu a Deus. Deus é comível e bebível, você comeu Deus. Né? E a comida de Deus causou em você uma morte. Morte do quê? Do seu ego. Morte do seu eu. Morte da sua vontade, da sua emoção. E agora então, você é uma pessoa totalmente governada por Deus. Você agora é membro do corpo de Cristo. Você agora faz parte da visão de Deus. Agora você não é um sistema evangélico cristão. Agora você é a igreja. Agora você é o corpo de Cristo. Agora você tem a vida de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Então eu queria que você entendesse aqui a abertura dos 4 selos. Eu sei que foi muito tremendo. É só você ouvir com atenção, ler lá o livro de Apocalipse, né, capítulo 6. Você vai entender no Espírito tudo aquilo que eu estou falando. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai Celestial, nós queremos te agradecer porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fica conosco, Deus, e abençoe grandemente, poderosamente a vida de cada um de nós. Pai Santo e Glorioso, abençoe os meus irmãos, sustentando a cada um, ministrando grandemente, Deus. Venha abrir uma porta grande neste momento. Nós oramos, clamamos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus que abençoe sua vida, um beijo no seu coração, um abraço e até amanhã. Fica conosco porque nós continuamos amanhã.